convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava com ela, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam no seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus que foi proclamada, a palavra que nos liberta e que nos cura. Você pode se manter em pé, por gentileza, um momento. Nós vamos já começar a nossa reflexão rezando, clamando a ação de Deus, do Espírito Santo sobre nós. Pode ser em pé com disposição, você aqui, você em casa também. Se você puder rezar com o Padre, conosco, vamos inflamar o nosso coração, clamar a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Cantemos juntos pedindo: Espírito Santo, vinde, falar em mim. Ergue os seus braços com fé, cante. Se você se sente bem, com os braços erguidos, erga e cante. Vinde, falar em mim. Eu quero ouvir você, o Senhor também. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Falar em mim. Solta a voz, canta com fé, com os braços erguidos. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar. Nossos corações clamem de toda a opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Vem incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Do céu, neste do fundo da alma você clama: incendeia minha alma, Senhor, cante. Incendeia minha alma. Solta a voz. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha
alma. Deseje receber o Espírito Santo. Clame do fundo da sua alma. Incendeia a minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. E nesse clima, com seus braços erguidos, eu convido você, filho, filha, a fazer a sua oração agora, pedindo o Espírito Santo sobre você. No último dia desse ano, você aqui, você em casa, abra sua boca, solta a tua voz e vai pedindo: vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo, peça o fogo, o batismo no Espírito Santo agora, filho, filha, sobre você, sobre o que você vive agora. Com as suas palavras vai pedindo: vem Espírito Santo me batizar, vem Espírito Santo me curar das feridas que esse ano causou em mim, vem Espírito Santo me libertar de tudo que me prende ao passado, vem Espírito Santo nesse momento eu clamo, vem e nos batiza, nos encha, Espírito Santo, inflama em nós o teu poder, venha nos libertar de todo desânimo, de toda desesperança, de toda prostração que as realidades deste ano causaram em nós. Vem Espírito de Deus, liberta-nos dos pensamentos negativos, de tristeza, de decepção, de ansiedade, de medo. Vem Espírito Santo exorcizar a ansiedade, a tristeza de dentro de nós. Vá pedindo, filho, filha, vá clamando. Não fique só assistindo essa oração, mas seja ativo. Peça o Espírito Santo. Vem Espírito Santo agora, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envia o teu Espírito Santo agora sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Espírito Santo, vem exorcizar a tristeza em nós, a desesperança, liberta a nossa mente dos maus pensamentos, dos padrões negativos, repetitivos de pensamento, dos pensamentos de vitimismo, de tristeza, de dó de nós mesmos. Liberta-nos, Espírito Santo, dos pensamentos tristes, negativos, de inferioridade, de morte. Liberta a nossa mente, Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus. Mas exorciza também as nossas emoções, Espírito Santo, os nossos sentimentos. Liberta-nos dos sentimentos confusos, de morte, de tristeza, de ansiedade, de desânimo, Espírito Santo. Levanta os caídos nesse momento, levanta-nos de toda prostração, aqueles que perderam membros da família, aqueles que perderam o emprego, aqueles que sofreram muito com a solidão emocionalmente, que estão na depressão, na ansiedade, no desânimo. Liberta agora, Espírito Santo. Derrama o teu fogo sobre nós nesse momento, Espírito Santo. Batiza todos e cada um de nós. Vem com unção sobre nós, Espírito Santo. Vem com poder, vem nos ressuscitar agora. Já no início dessa homilia eu clamo: vem Espírito Santo, nos batiza, nos dá a graça do encontro pessoal com Jesus. A nós que estamos aqui, a quem está em casa, Espírito Santo, vem nos batizar, vem nos libertar do torpor, do desânimo, da preguiça espiritual. Vem Espírito Santo abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento para acolhermos a palavra de Deus. Vem Espírito Santo, incendeia a nossa alma, incendeia a minha alma. Nós clamamos o teu poder, o teu fogo. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos levanta, nos batiza. Incendeia a minha alma, Senhor. Cante isso. Incendeia minha mais forte. Alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Nos ressuscita, Espírito Santo. Nos batiza. Minha alma, bem suave. Senhor. Vai se sentando e cantando bem suave. Incendeia. Incendeia minha alma. Bem suave. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Podemos nos sentar nesse momento, querido filho que está aqui, querida filha que está aqui em casa. Como é bom a gente começar a nossa reflexão já rezando, já pedindo
a ação do Espírito Santo de Deus sobre nós. É sempre bom a gente começar rezando, porque como nos ensina a tradição da igreja, é o Espírito Santo, chamado também pelos antigos gregos de pedagogo da alma. É o Espírito Santo que vai nos revelando a eficácia da palavra, que vai nos convencendo sobre aquilo que está sendo pregado, sobre a palavra de Deus. Enfim, é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para entender o que Deus nos pede. É interessante, eu faço a experiência como sacerdote que está pregando. Às vezes eu falo um aspecto do Evangelho, e eu acho tão bonito quando alguém vem me dar um retorno, um feedback, e eu vejo que aquela pontinha que eu falei da palavra, como o Espírito Santo trabalhou no coração da pessoa, e daquilo a pessoa entendeu muito mais do que aquilo que eu tinha tensionado em expressar. A pessoa entendeu que ela precisava fazer mudanças na vida dela, abandonar coisas, abrir novas portas, fechar outras portas, que não era sequer minha intenção, nem tinha pensado em propor aquilo, né? Mas é o próprio Espírito Santo que vai falando ao nosso coração, que vai nos convencendo. E olha só, nós estamos num momento muito singular, muito especial do nosso ano. Esse é o último dia do ano de 2020. Como nós já temos ciência disso, e dentro de poucas horas nós entraremos no novo ano. E você sabe que nesses momentos, se você for olhar, eu dizia no programa Para Ser Feliz nessa semana, pela TV Canção Nova, se você for fazer uma análise, nada de diferente acontece do dia 31 para o dia 1º. Nada. Não tem um eclipse, você não fica mais rico, né? Oxalá nascesse um pé de dólar no fundo da sua casa. Mas não é isso que acontece do dia 31 para o dia 1º. Ninguém, não acha que você vai acordar gordinho, dormir gordinho, aliás, e acordar magro amanhã. Não, nada objetivo acontece. Não acha que aquele seu parente mala que em toda a ceia de Natal e Ano Novo chega lá na sua casa. Quem não tem um tio, um cunhado mala, que você compra uma picanha, ele leva uma carne moída e come toda a sua picanha e ainda leva o potinho para levar para o almoço do outro dia, né? Quem não tem uma situação dessa na família aqui? O parente mala, o cunhado, aquele tio que bebe e conta as mesmas piadas há 27 anos e toda a família constrangida é obrigada a rir, né? Assim, meio sem graça. As situações não mudam, né? Mas é tão interessante esse mecanismo de ter ciclos, né? Por mais que nada aconteça, isso faz um bem para o nosso cérebro. Esses dias eu li uma pesquisa que falava isso, porque isso traz um novo ânimo, um novo entusiasmo. Apesar que nada aconteça, mas só de você saber, um outro ano eu posso tentar de novo. Um outro ano vai ser diferente. E fisicamente, nada acontece, como eu disse. Mas no mundo espiritual, algo acontece. Por quê? Porque eu dizia também, para ser feliz essa semana, Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em inaugurar novos ciclos na vida da gente. E em cada ciclo que se inaugura, Deus derrama uma graça nova, uma graça única, uma graça especial sobre a nossa vida. Pena que muitas vezes a gente está cego e surdo para perceber a graça que Deus está realizando na nossa vida. Como diz o Evangelho de hoje, a palavra veio para aqueles que eram seus, a palavra que é Jesus, mas os seus não a receberam, não a reconheceram, a rejeitaram. Muitas vezes a gente está cego e surdo, mas saiba, abra os olhos do seu coração, filho, filha, você aqui, você em casa, abra os olhos da sua alma para perceber que nessa virada de ano, Deus prepara uma bênção, Deus prepara um novo tempo para a sua vida. A Bíblia diz, eu rezei demais com essa palavra nessa semana, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós todas as manhãs. Você sabia que cada dia, quando eu e você levantamos da cama, com aquele cabelo todo desarrumado, daquele jeitinho que eu e você levantamos, com a cara amassada, naquele momento Deus abre as mãos e renova as misericórdias, as bênçãos dele sobre nós. Em cada dia há uma graça especial de Deus para a sua vida. Nenhum dia é igual. Como dizia o filósofo Heráclito, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. Se você mergulhar no mesmo rio daqui a meia hora, não vai ser o mesmo rio, porque a água é movimento, já movimentou, é outro rio, é outra água, apesar de estar no espaço geográfico no qual estava no seu banho anterior, né?
Então, se as misericórdias, aliás, de Deus se renovam todas as manhãs, você imagina numa virada de ano. Deus tem coisas novas para mim e para você, Ele tem graça, Ele tem bênção. Mas, como eu dizia, essa graça, essa bênção, não nos exime de enfrentar aquilo que é humano, né? De enfrentar as coisas que são parte da vida. Tem gente que entra em crise porque está enfrentando coisas que são parte da vida. Gente, cristão e não cristão estão enfrentando a pandemia. Cristão e não cristão envelhecem. Cristão e não cristão morrem. Tem coisas que são parte do ciclo da vida da gente. Nós todos enfrentamos. Mas Deus está conosco para nos ajudar a enfrentar aquilo que é próprio da vida, para nos dar sabedoria, para nos abençoar e nos ajudar a crescer, mesmo quando a vida puxa o nosso tapete. E às vezes parece que a vida puxa o nosso tapete. Então saiba de uma coisa, existe uma graça especial que Deus reserva para você, nesse ano de 2021. Talvez as situações não mudem, mas Deus quer mudar você para enfrentar situações que, como eu disse, talvez sejam as mesmas. Deus quer abençoar eu e você para que nós sejamos mais fortes, mais resilientes. Mas eu preciso dizer também, nesse último dia do ano de 2020, filho, filha, eu e você precisamos ter a coragem de fazer uma revisão de vida. O que é revisão de vida? É você com honestidade revisitar todas as experiências que te visitaram neste presente ano. E é você também refletir sobre a forma como você agiu e reagiu diante de tudo que te aconteceu. Olha, eu acho que o problema não é nem ficar velho, o problema é ficar velho sem maturidade, sem sabedoria, sem aprender com os erros do ontem. O passado, ele vai ficar para trás. Não adianta você trazer sobre os seus ombros as mochilas, os pesos, as experiências boas ou ruins do ano de 2020, no sentido de ficar preso nessas experiências, né, para 2021. Não é para levar, mas nós temos que aprender com elas. Nós temos que revisar, fazer uma revisão de vida. Como que eu me comportei, como que eu vivi nesse ano de 2020? Em que eu errei, em que eu acertei, em que eu podia ter sido melhor? Gente, essa experiência que a gente acumula, ela nos ajuda demais a ser mais fortes, e ela é o pressuposto para que a gente viva uma vida mais sábia, uma vida melhor. Então, eu já te convido a fazer essa revisão de vida, você aqui, você em casa. Em que você deixou a desejar? Não é para você se culpar, tá, filha? Mas é para você ser honesto. Em que você deixou a desejar? Tem muita gente que nessa pandemia acabou se entregando a vícios, a coisas que já tinham vencido, a comportamentos nocivos. Tem gente que nessa pandemia, no isolamento, dentro de casa, acabou trazendo o seu pior à tona para sua esposa, o seu pior à tona para os seus filhos, para os seus pais. Como eu e você vivemos nesse ano de 2020? Como nós nos relacionamos com Deus? Que lugar Deus ocupou na minha, na sua, na nossa vida? Será que Ele foi um guru que a gente recorria de vez em quando para pedir um milagre? Ou será que nós vivemos um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus? É preciso revisitar o ontem para programar com metas inteligentes e sábias o amanhã. Não é só um dia de fazer revisão de vida, mas é um dia também de fazer resoluções para o próximo ano, propósitos, metas, aproveitando essa graça que Deus nos dá na virada do ano. Mas revisemos, em que eu deixei a desejar em 2020 no meu relacionamento com Deus? Que lugar Deus ocupou na minha vida no ano de 2020? Em que eu deixei a desejar na minha confiança para com Deus? Porque você vê o que diz o Evangelho. A palavra veio para os que eram seus, os seus não a receberam, mas os que a receberam, Deus lhes deu a graça de se tornarem filhos de Deus. Nesse ano de 2020, eu e você, filho, filha, vivemos como filhos de Deus? Ou vivemos como funcionários de Deus? Porque viver como filho pressupõe relacionamento, pressupõe intimidade, oração, pressupõe confiança. Confiança. O cenário ainda continua incerto no Brasil, no mundo. Mas Deus está pedindo para você, confia em mim. Eu sei o que você está vivendo.
Eu sei quais são os seus desafios. É você mesmo, você aqui, você em casa. É com você que o Senhor está falando agora. Eu sei a tua luta, o que está preocupando você agora. Eu sei o que está roubando o teu sono, desesperando o teu coração. Mas eu sou o teu Pai. Me receba na casa do teu coração, que eu vou cuidar de você. Eu vou abrir portas onde você nem sequer imagina. É preciso aprender com o que ficou para trás e ter metas de um relacionamento mais filial com Deus, mais intenso, mais verdadeiro em 2021. Revisando a nossa história, como foi o seu relacionamento com o outro? No Diário de Santa Faustina tem um número tão bonito no qual Jesus relembra Santa Faustina. Tudo que você está fazendo para cada uma das irmãs, das pessoas que você encontra, Faustina, você está fazendo para mim. Eu estou presente nas pessoas que te encontram. Como você tem tratado o Jesus presente nos seus familiares? Tem certeza, Padre? Até na minha sogra ele está? É. Até na tua sogra, minha filha, meu filho. A gente brinca, mas como que eu tenho tratado as pessoas? O Jesus que se esconde em cada membro da minha casa. Como que eu tratei? Eu sei que foi um ano tenso, gente, mas a gente tem que parar de arranjar desculpa para continuar agindo igual cavalo na vida das pessoas. Tem gente que arranja a desculpa da pandemia e acha que porque está na pandemia tem o direito de tratar os outros mal, ser indelicado, ser grosseiro com a esposa, com o filho, com o pai, com o funcionário. Revisitemos as nossas atitudes para com os outros nesse ano de 2020. E façamos o propósito de amarmos mais, de sermos mais dóceis com as pessoas. Às vezes somos tão orgulhosos, tem que ser tudo do nosso jeito. Se não é do nosso jeito, a gente faz um escândalo. Se todo mundo não pede bênção para a gente faz um escândalo, orgulho. Grande pecado capital, o maior de todos, segundo São Gregório Magno. Sabe, é um tempo de revisitar e de traçar novas metas. O que eu quero ser, quem eu quero ser nesse ano de 2021. Não adianta só pensar positivo e usar uma lingerie ou uma cueca amarela, não, viu? Na virada do ano, como muita gente acredita por aí. Isso é crendice. É preciso fazer metas, propósitos com Deus, na presença de Deus, e lutar para cumpri-los. Sabe? É preciso lutar. Talvez esse ano seja o ano de você se cuidar mais do templo do Espírito Santo, que é você, da sua saúde, da sua alimentação. Mesmo no meio das lutas que a gente vive, porque se a gente for esperar condições perfeitas para fazer as coisas, gente, a gente nunca vai fazer. É agora a hora de começar a viver melhor, a hora de começar a amar mais a Deus, obedecer mais a Deus. É agora a hora de começar a tratar as pessoas com mais respeito, carinho, amor, sobretudo os idosos, as crianças. É a hora agora, aliás, a hora de começar a dar testemunho de Jesus, como João Batista no Evangelho. Muitas das liturgias desse tempo do Natal, do Advento, a liturgia trouxe em voga a figura de São João Batista. Alguém que constantemente e novamente dizia: eu vim dar testemunho da luz. Eu vim dar testemunho da verdade. Quantos cristãos estão agindo ainda como cristão agente secreto? Ninguém sabe que ele é cristão. Tem vergonha de testemunhar Jesus. Tem vergonha de usar uma camiseta com a imagem de Jesus, de Nossa Senhora. Tem vergonha de andar com a Bíblia, mas não tem vergonha de fazer um monte de outras coisas das quais não deveria se orgulhar, né? Talvez Deus esteja pedindo para mim e para você, filho, filha, um testemunho mais intenso de Jesus nesse ano de 2021, dentro da nossa casa. Mas não só um testemunho se tornando um chato de galocha que fala na cabeça dos outros, porque tem gente que se converte, meu Deus do céu, parece que pede para ser chato, depois da conversão entra na fila 20 vezes, né? Aí começa a afastar os outros e falar: eu estou sendo perseguido. Está sendo perseguido? Não, você está sendo um mala. Não é só falar. É falar nas horas que tiver que falar, mas testemunhar o amor. Sendo alguém mais organizado, mais respeitoso, que dá testemunho de Jesus no concreto, que ajuda a mãe, que não deixa aquela pilha de louça suja só para a mãe idosa lavar. Às vezes, atrasar um pouquinho sua pregação, que seja, para ajudar sua mãe idosa a lavar a louça, vai ser a grande pregação que a tua família precisa ouvir. Ao invés de só discursos elaborados e condenatórios, muitas vezes, né? Enfim, tracemos novas metas e progridamos, gente. A vida precisa progredir. Eu e você precisamos progredir. Aconteça o que acontecer, a hora de viver é agora. Tem acontecido, melhor dizendo, o que aconteceu nesse ano. A hora de viver é agora, a hora de fazer melhores escolhas é agora. E olha,
eu não sei o que 2021 vai trazer. Se você olhar somente com um olhar humano, a gente fica apreensivo, né? Olha só uma mãe com uma criança bonitinha aqui dormindo. Não vou acordar ela não, tá? O cinegrafista podia filmar. Os cinegrafistas estão todos lá para trás. Não tem problema. A mãe com a criancinha assim como essa, que vocês não estão vendo porque vocês não estão aqui na frente, mas quem está em casa vai ver. E eu não vou pedir para a mãe levantar que ela está dormindo. Você acha que a mãe, vendo o mundo como está, a mãe e o pai e mãe, né? A mãe e o pai vendo o mundo como está, vendo tanta droga, tanta coisa, não é tentado a ter medo em alguns momentos? Está difícil filmar que ela está dormindo, com o rostinho bem no colo da mãe, né? Mas o pai e a mãe vai ficar apreensivo. Vai ficar apreensivo. Por quê? Porque o mundo está difícil. Eu dizia aqui na festa da Sagrada Família, na solenidade, que o pai e a mãe têm que assumir sobre si a educação do filho. É você que é o responsável, não é a internet que tem que educar o seu filho. Porque depois a conta vai vir alta. Sabe? A gente é tentado a ter medo, mas eu não sei o que 2020 vai trazer para você. É você mesmo que está aqui. Talvez você está com uma conta enorme que você não tem como pagar. Tem gente cobrando você. É o agiota te mandando mensagem, te ameaçando. É você mesmo. Talvez você está com uma situação, você não consegue pagar a pensão da sua filha, você não vive mais o seu casamento, infelizmente. Talvez você tenha alguém que você ama na UTI, entubado. Talvez você foi acometido nesse tempo por um transtorno do pânico, um medo crônico. Ou talvez você foi desanimando diante dos desafios da sua vida. Mas olha, eu não sei o que 2021 vai trazer. Mas a gente precisa decidir entrar nesse ano com os olhos fixos em Jesus. Se você e eu, em meio às lutas do nosso tempo, se a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. É preciso entrar nesse ano decidida, eu vou manter meus olhos em Jesus. Porque olha, hoje precisa ser um dia de gratidão também. Porque se você manteve os seus olhos fixos em Jesus em 2021, se você manteve os seus olhos fixos em Deus, você vai perceber que nunca faltou a graça dele na sua vida. Nunca faltou o apoio dele para você. Nunca faltou o consolo dele para você. Às vezes é difícil ver, né? Nos momentos mais difíceis, a gente tem que treinar o nosso coração para manter os olhos fixos em Jesus. Porque nunca falta o consolo dele. Então olha, entra nesse ano olhando para Jesus fixamente. Vai vir a tempestade, talvez venha. Coisas que você não sabe como lidar, não é? Os medos que batem a porta da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, mas se decida a ter os olhos fixos em Jesus. E qual é a melhor maneira, Padre Adriano, de ter os olhos fixos em Jesus? Eu quero partilhar com você 3 coisas que a gente precisa fazer. Ou melhor, 2, a terceira é uma consequência dessas 2. Que a gente precisa fazer para ter os olhos fixos em Jesus. Sabe como fazer, filho, filha, para ter os olhos fixos em Jesus? Em primeiro lugar, ler, meditar e viver a palavra de Deus, a Bíblia. Nós cristãos precisamos voltar a andar com a Bíblia debaixo do braço. Você e eu precisamos voltar a ler a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus todos os dias, a Sagrada Escritura, melhor dizendo, vai caminhar sempre com os olhos fixos em Jesus. Sempre. Gente, eu me recordo quando eu era gurizão ainda, lá no Paraná, quando eu comecei a participar da igreja. Minha mãe tinha uma Bíblia lá em casa enorme, como a maioria das nossas mães e avós tem, né? Na época cheia de pó, 3 dedos de pó a Bíblia. Aí você imagina o quanto que a gente lia. Aliás, minha mãe até lia a menorzinha dela, né? Mas eu, minhas irmãs, não líamos. E eu comecei a vir para a igreja, eu já partilhei meu testemunho várias vezes pela TV Canção Nova. Eu tive uma adolescência muito difícil, não é? Por causa de muitas situações que eu vivi, influências de companhias. Eu fui viciado em droga na minha adolescência por quase 6 anos. Passei por um coma por causa de droga, né? E fui expulso de escola, vivi muitas coisas por causa de droga. Era um adolescente muito tranquilo, viu, mãe? As mães que estão aqui. Mas graças à oração dos meus pais, à luta das pessoas lá da minha cidade que rezaram por mim, eu vim participar da igreja. Consegui, num encontro forte que tive, numa experiência de oração, recebi ali o batismo no Espírito Santo e fui liberto dos vícios das drogas que eu vivia e de tanta coisa ruim que isso acarretou na minha vida. Consequências ruins, péssimas, me alimentava mal, trocava a noite pelo dia, enfim, o que o vício traz, né? E me pediram para começar a ler a Bíblia quando eu comecei a participar do grupo de jovens, na época, né? Nem pensava em ser padre. E eu achei tão estranho, né? Confesso que eu não entendia nada no começo, né? Aqueles nomes estranhos e tal.
Mas, gente, pouco a pouco eu comecei a pegar gosto pela palavra. Eu percebi que a palavra de Deus, ela tem sabor dentro da gente, né? Por quê? Porque eu comecei a ler, o pessoal lá do grupo falou, olha, lê o salmo tal, lê isso, lê aquilo. E eu comecei a encontrar resposta para a minha vida na palavra de Deus. Filho, filha, você não sabe o que você está perdendo quando você não lê a Bíblia, porque na Bíblia tem resposta para o que você está vivendo hoje. Gente, você pega os Salmos, que riqueza, que sabedoria. O livro de Provérbios, meu Deus, que fantástico. Os livros como Eclesiásticos, livros sapienciais, essa subdivisão da Bíblia, é muita sabedoria. Os Evangelhos, você vai conhecendo Jesus, você vai entendendo o jeito que Jesus age, você vai sendo curado, porque a Bíblia é um livro vivo, é o próprio Deus. São Jerônimo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar o rosto de Deus, é ignorar o próprio Deus. Então, eu comecei a ler a Bíblia, gente, como aquilo me fortaleceu. Na Bíblia, eu encontrei forças para não voltar ao vício, às drogas. Eu usava muita droga, eu bebia muito, eu plantava maconha no fundo da minha casa, para você ter noção. E mentia para minha mãe falando que era alface da Índia ainda, tadinha. Na época ela acreditava, né? Eu cuidava, ela falava, nossa, você tem vocação para jardineiro, cuida tanto daquela alface. Mal sabia, né? Mas o meu encontro com Jesus foi tão forte, Deus me libertou. Por isso eu já digo para você, pai e mãe que tem filho na droga, acredita, reza, luta, que é possível sim. Ó. Eu sou testemunho disso, não tenho vergonha nenhuma de dizer meu testemunho. Onde eu tiver eu vou dizer. Sabe, eu já falei, se não quer que eu fale, não me chame para pregar. Eu vou falar. Mas a palavra de Deus foi me dando força para não voltar ao vício, sabe? Eu lia e eu encontrava força, a palavra dizia, cuidado com as companhias. Eu lembro quando eu comecei a minha caminhada, guri ainda. Eu lembro que eu li a palavra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz, cuidado com as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E aquilo foi me orientando, eu fui mudando as companhias, eu fui mudando os lugares onde eu ia, porque eu fui recebendo a sabedoria da palavra, e o contato com a palavra fez com que os meus olhos estivessem fixos em Jesus. Mas, além da palavra, se você, filho, filha, quer ter os seus olhos fixos em Jesus em 2021, você precisa ser um homem, uma mulher cada vez mais eucarístico, eucaristizado. 2021 precisa ser um ano eucarístico. Olha só, o catecismo da igreja, no número 1391, diz o seguinte sobre a Eucaristia. A comunhão eucarística aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Jesus. Pois o Senhor mesmo diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,56, o catecismo está citando ali o Evangelho. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Gente, a Eucaristia é o maior dos sacramentos, é uma bênção. Sabe, nesse ano de 2021 eu quero lançar o desafio, se você puder, por que não? Viva a comunhão diária. Se não puder diária, pelo menos no domingo e mais 2 dias da semana. A comunhão é fantástica, liberta a gente. Você não tem noção. E olha só, Santa Catarina de Gênova dizia que o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da vida. Quando você fica diante do sacrário, por quê? Porque a comunhão eucarística, Jesus, fica guardado no sacrário. Se os cinegrafistas depois puderem enfatizar aqui o nosso sacrário, que é belíssimo, fica guardada no tabernáculo, no sacrário. Então, Santa Catarina de Gênova dizia que quando você fica ali diante do sacrário, é o melhor tempo da sua vida. É como se do céu Deus te fotografasse ali. Aquilo que você pede em oração diante do Santíssimo. Claro, a comunhão, como o catecismo falou aqui, que o padre leu, aumenta a sua intimidade, sua comunhão com Jesus, a comunhão eucarística, mas a adoração, estar diante do Santíssimo, é como que se quando você está diante do sacrário, é como que se Deus fizesse uma foto lá de você, gravasse um vídeo de tudo que você pediu. E sabe onde ele guarda esse vídeo depois? No coração dele. Tudo que você pede para Jesus diante do Santíssimo, diante do sacrário, ele grava um vídeo disso e guarda no coração dele. Ele nunca vai esquecer. Como dizia Santa Catarina de Gênova, é o melhor tempo da nossa vida, é o que a gente fica diante do Santíssimo.
Eu desafio você que é viciado em drogas. Eu desafio você que tem um vício que não consegue vencer, que está na depressão, que está na ansiedade, que está no desespero, que está com tendências muitas vezes suicidas. Nesse ano de 2021, tire meia hora do seu dia para ficar diante do Santíssimo, que você vai ver que isso vai desaparecer da sua vida e que você vai vencer essa realidade. Eu te afirmo, te asseguro isso. Claro, não vai deixar de fazer o seu acompanhamento. Se você tem uma depressão e é acompanhado por um psiquiatra, por um psicólogo, continue. Se tome remédios, se os remédios estão sendo essenciais, continue. Mas implemente o hábito da adoração eucarística, que você vai ver os frutos que você vai colher. Eu desafio você. Eu desafio, e eu quero que no final de 2021, me perdoe, você esteja aqui para dar o testemunho. Padre Adriano, eu fiz a adoração, e padre, que fantástico, padre. Eu sou uma nova pessoa, eu tenho certeza. Implante na sua vida, nesse ano, o hábito de comungar mais, de estar diante do sacrário, meia hora por dia, não precisa mais que isso. Filho, você vai pegar gosto. Eu lembro também quando me pediram para fazer a adoração. A primeira vez que eu cheguei lá na minha cidade, estavam as senhorinhas do apostolado da oração. Quem nunca viu as senhorinhas guerreiras do apostolado da oração, né? E cheguei lá, eu, muito simpático na época, com uma camiseta cheia de caveira, assim, de uma banda de rock satânica que eu ouvia. Muitas eram as roupas que eu tinha na época, né? Aí uma senhorinha olhou para mim e falou, você veio participar? Eu falei, sim. Esse tamanhozinho, com aquela camiseta cheia de caveira, assim, né? Aí eu não sabia como falar para a mulher, eu falei, tia, o que eu faço aqui para rezar nesse negócio? Ela ficou até meio assustada, né? Ajoelha ali no cantinho. Gente, eu peguei gosto. Dia a dia eu ia lá diante do Santíssimo. E eu fui criando um relacionamento com Jesus, uma intimidade com Jesus. E tudo isso, a palavra e a Eucaristia, fizeram com que eu mantivesse os meus olhos fixos em Jesus. Porque as batalhas vieram. E as batalhas vão continuar vindo. As cruzes, filha, vão continuar acontecendo na tua vida. Não ache que porque você reza, ou porque você vai implementar a oração, que você vai deixar de ser humano e não vai ter problemas. Você pode até ter problemas, mas você vai ter muito mais sabedoria, força do céu, unção para conduzir a tua vida. Se você estiver com os olhos fixos em Jesus, o seu ano vai ser uma bênção. Se você estiver com os olhos fixos em Jesus, você vai atravessar essa tempestade e vai chegar do outro lado vitorioso, vitoriosa. Se você estiver com os olhos fixos em Jesus e ensinar os seus, sobretudo os filhos, a terem os olhos fixos também, você vai ver que ano abençoado que você vai viver. Porque quem tem os olhos fixos em Jesus começa a viver aqui no tempo aquilo que é próprio do céu. Tem gente que fala assim, padre, eu queria tanto morrer e ir para o céu, né? Eu falei assim, você já tem amizade com Jesus, oração? Não. Mas como é que você vai viver para sempre com alguém com o qual você nem conversa hoje? Começa aqui. Começa aqui. E ter os olhos fixos em Jesus, concluo dizendo, muda, filho, filha, a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas. Muda a forma como a gente enxerga. Quem tem os olhos fixos em Deus, quem reza, quem lê a palavra, quem é eucaristizado, adora o Senhor na Eucaristia, reconhece que é Jesus vivo no pão e no vinho, vê o mundo com mais esperança, vê o mundo com mais alegria, vê o mundo com mais positividade, otimismo, porque tem fé, porque vê que a história está nas mãos de Deus, que Jesus é o Senhor do tempo e da história, e que aconteça o que acontecer, Ele vai estar no trono. É como a história, encerro dizendo, daqueles dois amigos que conseguiram um emprego numa fábrica grande, numa firma grande. Um era otimista, o outro era pessimista. Claro, esse otimista devia ser um homem de fé, com certeza. Um homem eucaristizado. Porque otimismo, ele é uma coisa muito volátil, né? Ele não tem consistência. Se você é otimista, vem uma pancada, você vai desanimar. Agora, se você tem fé, mesmo no meio da tempestade, você ergue os braços e louva a Deus. Porque você sabe que Ele continua no trono, que Ele anda sobre as águas, que Ele é fiel, que Ele ressuscita os mortos, que Ele cura os doentes, que Ele levanta os caídos. E diz que os dois começaram na mesma empresa. Aquele mais cheio de fé, mais otimista, já disse assim, olha, eu não sou tão dotado, ele não tinha muitos dons, não era um grande comunicador, não tinha estudado vendas, né? Mas ele era muito disposto. E tinha uma visão muito cheia de esperança, de fé, de otimismo para a vida, né? Então, ele disse, eu estou aqui e em 3 anos, ele programou na mente dele, eu quero subir 3 vezes de cargo e estar num cargo bom aqui dentro. E o outro pessimista já chegou lá falando, essa empresa não sei não, viu? Meu Deus, não sei se vai dar certo. Aconteceu que ambos começaram a trabalhar no setor de vendas.
O otimista, mesmo sem muitos talentos, não era um grande comunicador, não tinha estudado vendas, mas ele era muito disponível. Ele se colocava ali para aprender sobre a empresa, ele falava dos produtos da empresa para os clientes, ele dava atenção. E o pessimista sempre ali, se sentindo uma vítima, né? Reclamando de tudo. Apareceu a oportunidade da primeira promoção, o patrão, óbvio, olhou para aquele rapaz disposto, cheio de otimismo, de fé, de comprometimento com a empresa, e deu a ele aquela promoção. E o outro ficou com dor de cotovelo. Passaram-se 3 meses, surgiu uma segunda promoção, e o patrão novamente deu para aquele otimista, aquele que trabalhava com ânimo, com afinco, aquela promoção. Depois de 6 meses, ele tinha programado para 3 anos, subir 3 vezes de cargo e chegar numa diretoria, né? Depois de 6 meses apareceu a oportunidade de uma diretoria e o patrão deu para ele. Porque era uma empresa boa, a empresa tinha plano de carreira. Só que o outro pessimista que continuava lá na sua sessão reclamando, ficou tão enciumado, revoltado, e pediu para ser transferido para uma outra seção filial da empresa, numa outra cidade, para não ficar perto do amigo. E ficou lá. E todo dia o pessimista dizia, essa empresa aqui, é injusto o que aconteceu. Ele cresceu porque puxaram o saco dele, né, como diz no vulgar, me perdoe, porque ele ficou perto dos chefes, por causa disso, por causa daquilo outro. Isso é injusto, nós entramos juntos, temos o mesmo tempo de casa. E ele continuou, passaram-se 10 anos, esse amigo que tinha sido promovido, estava bem na empresa, foi visitar o amigo pessimista, na intenção de ajudar esse amigo, porque estava surgindo uma vaga de chefia ali, onde esse amigo pessimista estava. Então o otimista foi lá, ligou, vamos almoçar? Vamos juntos. E o otimista começou a sondar, né, para ver se ele tinha o perfil para aquela vaga de chefia, se ele tinha mudado, né? E aí, como é que você está? Tô indo, essa empresa aqui, você sabe como é que é, né? Disse o pessimista. Aqui só cresce quem tem QI, né? Quem indica, né? Só se indicarem, você cresce, essa empresa continua sacaneando, tal. Aí o otimista pensando, nossa, a empresa está dando tanta oportunidade, né? Eu cresci, tantos cresceram, mas estava lá. Rapaz, aqui não ganha nada. Aí o otimista olhou e falou, fiquei sabendo que você começou a fazer faculdade, que bênção. Logo os patrões vão ver que você está se interessando, se capacitando e vão te dar um melhor cargo. Não, eu fiz por 6 meses, mas já tranquei aquela porcaria no primeiro semestre. Não adianta estudar, para que eu vou estudar? Vou continuar aqui nessa empresa, vai continuar tudo do mesmo jeito, aqui não tem oportunidade para nada. E o otimista, nossa, meu Deus, como que eu vou ajudar esse homem? Mas conversa vai, conversa vem, o otimista continuou. Olha, o que você pensa de assumir um cargo de chefia? Porque o pessimista reclamou muito, que ficava sendo cobrado pelo chefe, que tinha que cumprir meta. O que você pensa de assumir um cargo de chefia? Não, eu só quero o dinheiro da chefia, que ele ganha. Porque ficar lidando com gente, nossa, esse povo aqui, eu não tenho perfil para isso. Então tá bom, você não tem? Então tá certo. Então se especializa, faz um curso de venda. Não quero. Sei que o otimista tentou. No final, o pessimista falou para ele, olha, muito obrigado por você ter vindo aqui, mas olha para a nossa vida, não adianta. Eu ganhei a bonificação aqui, já estava tudo no cartão de crédito, minha esposa, meus filhos gastam tudo, só eu que me dou mal trabalhando, sendo cobrado, meta para cumprir, e nada dá certo. Olha para nós, disse o pessimista, nós estamos aqui há 10 anos, a nossa vida não mudou em nada. O otimista falou, a nossa? Ou a sua vida? Ou seja, quem se faz de vítima, quem fica sempre olhando para o próprio umbigo, para os problemas, e não para Deus, e não tem esperança, e não tem fé, e não tem otimismo, vai ficar sempre andando em círculo. Olha só o movimento do padre, andando em círculo. O invejoso, no fundo, muitas vezes é um acomodado, preguiçoso. Me perdoe. Que está ali cobiçando o que os outros têm, mas que esqueceu de arregaçar as mangas, porque filho, filha, se você olhar para Deus e fizer a sua parte, Ele vai abrir portas novas na sua vida. Ele vai. Eu já consigo ver o que Deus tem preparado para você. Eu já consigo ver Deus te tirando desse poço que talvez no qual você tenha entrado. Eu já consigo ver Deus transformando a tua mente, teu coração. Mas você precisa olhar para Ele com fé, com esperança, e não só otimismo, com fé. Olhos fixos em Jesus. Porque Ele está no controle. Ele é o grande gestor, patrão dessa empresa. E Ele vai promover cada um de nós, sim. Mas é preciso olhar para Ele. É preciso ter os olhos fixos nele. Que 2020 venha, mas que nós estejamos com os olhos fixos em Jesus.
na Eucaristia, na palavra, acreditando, enxergando com a fé e não só com a visão natural. O mundo pode estar caindo, mas Jesus está no trono e pela fé eu vejo a bênção vindo até mim, eu vejo a graça me alcançando, eu vejo a superação, eu vejo o que Deus já preparou para mim e que vai me alcançar. Eu vejo porque eu creio. Quem está no barco, quem conduz o barco da minha vida, quem está com o mastro na mão é Jesus Cristo. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Ele é fiel, Ele está no controle. É hora de renovar a esperança, é hora de deixar de reclamar, é hora de deixar de chorar as pitangas do passado e ir para frente com fé. É hora de recomeçar com Jesus, é hora de começar um novo ciclo, assumindo essa bênção que Ele derrama sobre você, sobre mim nesse momento. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o refrão dessa canção que os meninos prepararam para nós com muita fé. Quero ouvir você cantando. Vou perseguir, levanta os teus braços e tudo canta. aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, cante. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Canta isso com convicção, filho. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. O sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar, cante. Continuar a esperar e crer mesmo quando a visão se turva e o coração só chora. O coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Senhor, eu te peço, dá-nos a graça de em 2021 termos os olhos fixos em Ti, Jesus. Que nós adentremos nesse novo ano, Senhor, com os olhos fixos em Ti, firmados na Tua palavra, firmados na Eucaristia. Sim, Senhor, que nós aprendamos com os erros do passado, mas que nós entremos com a esperança nesse ano, com a fé, com o otimismo que vem da Tua presença na nossa vida, Senhor. Renova o nosso ânimo, derrama sobre nós o Teu Espírito agora, Jesus, nos enchendo, nos batizando, nos dando a compreensão de tudo que ouvimos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que está à frente da nossa vida. Pode ser mais forte. É para Jesus, a razão da nossa esperança, a razão